Olá, nesse vídeo eu vou te explicar e te apresentar a nova funcionalidade gerador de etiquetas, que é uma funcionalidade muito interessante para quem busca desenvolver etiquetas personalizadas com informações além da tabela nutricional, né? Então, nessa primeira tela, assim que você entrar pela primeira vez, você vai notar que já tem 4 modelos pré-criados aqui, que é para você não necessariamente partir do zero, né? Se você quiser partir do zero, você vem aqui em mais etiqueta, informa as dimensões que você precisa e passa para as próximas etapas. Mas aqui a gente já traz 4 modelos, né, que são os mais usados, vamos dizer assim, e essas etiquetas elas são direcionadas mais para impressoras térmicas, né? Então, esses testes dessa ferramenta eles foram feitos em cima de uma impressora no formato 10 por 15, né, uma impressora térmica, né, que é facilmente encontrada no Mercado Livre e em lojas de automação comercial. Então, voltando aqui para essa apresentação, eu vou pegar, por exemplo, esse segundo modelo aqui, só para te mostrar como é que funciona essa parte interna, né? Então, aqui você tem aqui uma réplica da sua etiqueta, como está com cada elemento, né? Cada item desse a gente chama aqui de elemento. Aqui nessa tela você consegue alterar as dimensões desse documento, né? Então você pode fazer etiquetas maiores, menores, enfim, você tem essa liberdade de criar da forma que você precisar. E aqui você tem um item para exportar. Então eu já vou mostrar aqui a exportação desse aqui, que ele mostra, nesse caso aqui ele está mostrando sem a tabela nutricional, porque esse aqui é um modelo, se a gente voltar lá, a gente vai ver que aqui tem até um aviso informando que não tem receita selecionada. E aqui eu não vou poder selecionar porque é um modelo, né? Então o sistema ele não permite alterações em modelos. Ele serve só como referencial. Então, para você poder fazer a partir de um modelo desse aqui, então a gente volta lá em etiquetas. Aí nesse modelo aqui eu venho em duplicar. Confirmo. Ele já duplicou aqui para mim. A partir desse momento eu já posso fazer as alterações que eu preciso, né? Então eu vou colocar aqui o título de teste para a gente saber qual que a gente está mexendo. Aqui agora em elementos, eu venho aqui em tabela nutricional só para selecionar uma receita para te mostrar como fica exportado, né? Porque aqui nesse modelo referencial ele não traz a tabela nutricional propriamente dita, né? Ele traz uma imagem ilustrativa só para você saber o posicionamento de onde é que vai ficar essa tabela, né? Ela vem propriamente dita na exportação. Então, na exportação aqui a gente já pode ver que já trouxe a tabela completa, né? Então, só para te mostrar como funciona essa exportação, né? Agora que a gente está aqui, então eu expliquei sobre as dimensões que você pode mudar aqui, que aqui é uma tela referencial para você posicionar os elementos de acordo com a sua necessidade. Aqui é a exportação e aqui nessa aba aqui de elementos é onde a mágica acontece, que é onde você vai inserir os elementos que você precisa. Nesse caso aqui, como eu peguei um referencial e dupliquei, eu posso só manipular o que já está aqui, né? Então, por exemplo, o texto aqui, etiqueta modelo. Então, eu venho aqui em etiqueta modelo. Então, eu posso colocar aqui bolo de cenoura, por exemplo. Ele já alterou aqui para bolo de cenoura, né? E aqui você vai perceber que todo item que você inserir aqui, ele vai ter essas duas barras de posicionamento horizontal e posicionamento vertical. Então, basta você clicar e andar com as setas, que aí você percebe aqui nesse lado aqui que ele vai movimentando ali. Então, você pode montar da forma que você quiser, posicionar onde você precisar, né? Essa aqui foi a barra horizontal, aqui a gente mexe na barra vertical também, subindo e descendo, né? Então você manipula todos os itens. Todos os itens aqui você vai ver que tem um ícone de um olho aqui lateral, que se você quiser ocultar, sem necessariamente remover, às vezes você inseriu algum elemento, mas que não vai usar nesse momento, você pode simplesmente ocultar ele. Ou você pode fazer isso para melhor posicionar novos itens, né? Se você achar melhor, para não ter tanto item assim e você ter uma facilidade maior. Então, cada item ele tem informações peculiares de cada item. Então, por exemplo, no código de barra EAN13, que é esse item aqui, ó,
ele pede o código EAN 13. Então aqui você vai informar o seu código EAN e vai informar se o layout do código ele é padrão ou se é reduzido, que o sistema a gente tem essas duas opções. Então se eu botar aqui reduzido e atualizar, ele já faz nesse formato reduzido, que é para você poder explorar com mais informações essa etiqueta, né? Então aqui você pode posicionar, por exemplo, eu vou colocar aqui na vertical, fazer uma manipulação aqui só para você ver como funciona, né? Então venho aqui, salvo, ele já fica dessa forma, né? Se eu exportar aqui, ó, PDF etiqueta, ele já mostra aqui para mim exatamente da forma que eu fiz nessa manipulação, né? Então cada item desse aqui, todos são muito parecidos, né? Todos eles têm essas duas barras, horizontal e vertical, para você posicionar os itens aonde você precisa. E alguns deles têm outros itens a mais. Por exemplo, o texto tem tamanho de fonte, tem o texto propriamente dito. Se o estilo é normal, você é negrito, né? Caixa validade, que é essa caixinha aqui, que é onde você deixa um espaço determinado para poder carimbar, ou você pode inserir um elemento texto já com a data de validade, né? E lote, por exemplo, para você já fazer essa impressão já com todas as informações preenchidas. Você pode fazer dessa forma também, né? Então, aqui eu mostrei como você faz para você poder duplicar um desses modelos que já vem disponíveis e manipular, né? Aqui, por exemplo, nessa tabela, eu posso mudar de linear para horizontal. Posso desativar ou ativar os alertas frontais, né, de açúcar e tal. Então aqui você consegue também controlar isso. Agora eu vou te mostrar aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, vou começar uma etiqueta do zero para você ter uma visão mais clara desses elementos, né? Então eu vou clicar aqui em mais etiqueta, eu vou fazer uma etiqueta quadrada para a gente ter uma didática melhor, para eu poder explicar melhor para você. Então eu já criei, eu determinei 150 por 150 milímetros, ele já me trouxe aqui essa moldura nessas dimensões, né? E aqui em elementos vem vazio porque eu cliquei para poder criar uma nova etiqueta vazia, né? Então eu vou iniciar aqui, por exemplo, inserindo a logomarca. Então eu vou clicar aqui em adicionar, ele já aparece essa logomarca aqui para mim. Se eu vier aqui em editar, eu posso, por exemplo, aumentar o tamanho dessa logomarca com a setinha do mouse aqui, fica mais fácil, né? Eu posso, por exemplo, mudar o alinhamento horizontal. Então, se eu quiser colocar no meio certinho, pronto, assim para mim tá bom nesse teste. Eu vou adicionar, fechar esse aqui, eu vou adicionar aqui agora um QR Code. Vou fazer uma espécie de display aqui, só para a gente brincar com esses elementos, né? Vou adicionar, ele já adicionou aqui para mim. O site, eu vou deixar esse aqui mesmo, que é o site onde você direciona esse QR Code, né? Eu só vou mudar o tamanho dele, deixar ele um pouquinho maior. No horizontal, vou colocar ele no meio também. E no vertical, vou descer um pouco mais. Atualizar. Agora eu vou inserir um elemento texto. Inserir um elemento texto. Vou colocar aqui www, gestor mercado, negrito, tamanho de fonte, vou colocar. Esse aqui tá bom. Eu posso descer um pouco mais. Horizontal. Pronto, salvei. Se eu vir aqui em exportar, ele vai trazer exatamente o que eu fiz lá, né? Você vai perceber caso você faça etiquetas assim com um nível de detalhamento maior, você vai perceber que tem pequenas diferenças entre esse modelo que mostra aqui e o modelo que é exportado. Pequenas assim, coisas poucas, né? Que nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente nem percebe, mas se fosse algo mais detalhado, com letras miúdas e tal, você vai perceber que tem uma pequena diferença. Então você sempre leva em consideração
o exportado, que é o que vai ser impresso, né? Isso aqui é só para você ter um norte, para você posicionar por aqui pelas barras e trocar o texto, ver como fica, né? Enfim. Então você tem essa liberdade de criar as etiquetas da forma que você quiser. Obviamente você pode fazer essa impressão em qualquer equipamento, né? Mas normalmente a maioria de nossos clientes utilizam uma impressora térmica que tem essa capacidade de no mínimo 10 por 10 ou 10 por 15, né, que é o tamanho assim onde a gente consegue explorar mais, por exemplo. Deixa eu trazer um exemplo aqui, um modelo mais padrão assim para te mostrar como é que fica esse aqui, ó, 10 por 15. Então esse aqui a gente traz todas as informações, ó. Deixa eu exportar ele, deixa eu ver se já está com. Aí ele está sem uma tabela aqui. Então, vou mostrar por aqui mesmo. É, Então aqui ele traz validade lote, peso líquido, código de barra EAN 13, algumas informações de fabricação e de conservação. Então aqui ainda poderia explorar um pouco mais, né? Que a gente fez um modelo mais enxuto para que a partir desse você consiga desenvolver outras etiquetas de acordo com a sua necessidade, né? Então você pode salvar, ter todas essas etiquetas salvas aqui, manipular quando você precisar, né? Então é uma plataforma, assim, é uma funcionalidade dentro dessa plataforma que vai te ajudar muito a você ter produtividade na geração dessas etiquetas, que às vezes você tinha que gerar essa tabela, passar para um outro sistema, né? Enfim, um retrabalho, e às vezes dependendo de um outro profissional, com essa funcionalidade você já não vai precisar fazer isso.